Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês, Luciano da Costa, e eu vou estar usando aqui esse método hoje do quadro. Eu quero passar para vocês aqui uma colocação, uma visão minha acerca desse tema aqui, ó, evolução espiritual, certo? Eu vou abordar uma problemática que acontece em planetas de provas e expiações, onde existe, entre outras coisas, o predomínio do mal sobre o bem. Vamos lá. Nós sabemos que os gregos, eles eram muito preocupados com a origem, com a formação das coisas. Então, entre outras coisas, eles elaboraram a teoria dos 4 elementos. Não é? Tudo é formado dos 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Essa teoria foi defendida em larga escala por um momento. Depois sucedeu a teoria atomista do grande pensador Leucipo de Abdera e Demócrito de Abdera. E essa teoria foi retomada no começo da Idade Moderna, né, com o pensamento científico iniciante. Muito bem. Mas eu diria que eu vou colocar aqui para vocês 4 coisas que são fundamentais para a evolução espiritual, para a gente começar a nossa análise filosófica e psicológica. Nós temos aqui, o que é importante para o espírito evoluir? O conhecimento. O conhecimento. Não é isso? Outra coisa, o sentimento. O sentimento. Outro seria o quê? Seria o pensamento. O pensamento. E por último, o comportamento. É muito mento, né? Muito bem. Os 4 fatores que eu considero primordial para analisar a questão da evolução espiritual. Então nós temos o conhecimento. O espírito tem que conhecer as coisas. O espírito precisa enobrecer seus sentimentos, cultivar bons sentimentos, fazer nascer bons sentimentos, da humildade, do amor, da fraternidade. O espírito precisa fiscalizar e vigiar seus pensamentos. Não pode deixar o pensamento caminhar sozinho. Buda já dizia, a mente é como um cavalo sem rédeas. Você não pode deixar o cavalo ir sozinho, você tem que botar uma sela nele e controlar. E você tem que, para tudo isso, se comportar. Você tem que manifestar o comportamento entre as pessoas. Não é? Tudo isso é para quê? Para que a gente melhore a nossa relação interpessoal. Nós sabemos que num planeta de provas e expiações, assim como o Espiritismo classifica, não é? Provas e expiações, há o predomínio do mal. E as religiões aqui, elas possuem uma coisa chamada isso aqui, ó. Isso aqui, elas possuem uma coisa chamada ritual. O ritual está presente em muitas religiões. No hinduísmo, existe sim. Na religião muçulmana. No judaísmo, temos os rituais também. Nas religiões africanas, o Umbanda e o Candomblé, temos os rituais. Não é? No catolicismo, temos uma série de rituais também. O protestantismo não tem tanto ritual assim. Não é? O espiritismo também é quase nulo de ritual, vamos dizer assim. Não existe ritual no espiritismo. Muito bem. Então, nos rituais, o que é que a gente vai escrever aqui? Nós vamos escrever aqui, nos rituais, nós vamos escrever o seguinte. Vejam só. Nós temos o uso de roupas, né? Nós temos o uso de objetos, nós temos certas cerimônias, não é? Nós temos e alguns rituais, propriamente dito, né? Alguns rituais. Então nós temos aqui, eu acho que essas 4 palavras englobam muito. Uso de roupas, objetos, cerimônias, enfim. Isso aqui
está presente em muitas religiões aqui na Terra. Vamos pegar aqui, no meu exemplo, um homem. Vamos pegar aqui o nosso homem. Aqui, o indivíduo, né? Vou pegar isso aqui para o pessoal não pensar outra coisa. Aqui está o indivíduo. Esse indivíduo, membro do planeta Terra, não é um espírito evoluído. É um espírito que não tem muita evolução. É um espírito pouco evoluído. Vamos colocar assim. Aqui, pouco evoluído. Pouco evoluído. E esse espírito, naturalmente, vai procurar uma religião. Porque o Livro dos Espíritos diz o seguinte. O Livro dos Espíritos diz assim. É uma pergunta que Allan Kardec faz. Uma pergunta muito inteligente. Ele diz assim. O sentimento religioso que as pessoas têm não é fruto de um ensinamento? Não é produto de um ensinamento adquirido? Não é? E os espíritos responderam, se fosse assim, por que os vossos selvagens têm esse sentimento? Realmente, qual foi o marketing, qual foi a doutrina educativa que fez com que o Homo erectus construísse cavernas, ele construísse suas grutas de iniciação, de adoração? Quando dava o trovão e o relâmpago, eles pensavam que aquilo era manifestação dos deuses. O sentimento religioso é algo que está dentro da pessoa, está inato na pessoa. Então, o sentimento religioso, esse sentimento aqui, o sentimento religioso, é uma ideia inata. Inata é uma coisa que está dentro do espírito, que ele sabe que tem algo divino ali, mas ele não consegue compreender na sua profundidade. E ao longo do tempo, ao longo da evolução, esse espírito vai procurar compreender isso ao longo das sucessivas reencarnações e da viagem dele no universo, no infinito, nos mundos por aí. Então, o indivíduo procura as religiões e vai encontrar isso aqui. Eu faço uma pergunta a vocês. O indivíduo pouco evoluído, ele vai dar uma prioridade maior. Aí vocês vão me responder aí. Vocês podem até responder no comentário. Ele vai dar uma prioridade maior a esse aspecto aqui, ou ele vai dar uma prioridade maior na religião a esse aspecto aqui? Ele vai dar prioridade a isso aqui, conhecimento, sentimento, pensamento e comportamento, ou ele vai dar uma prioridade a isso? É claro que ele vai dar uma prioridade a esses aspectos aqui. Ele vai criar até, não só prioridade, como ele vai criar uma dependência psicológica. Se eu não estiver com minha roupa, com meu guia, se eu não fizer aquilo, eu não vou conseguir me conectar ao alto. Entenderam? Então, todo esse comportamento aqui das religiões, elas existem. Mas como isso aqui é um comportamento que faz parte de uma fase da evolução do espírito, então nós não podemos julgar, nem podemos condenar, nem podemos escarnecer. Por isso que o Chico Xavier disse assim, de forma muito sábia, toda crença é respeitável, até mesmo em uma pedra. Porque isso é o que o espírito consegue entender, é o máximo que ele vai conseguir compreender. E nós temos que respeitar essa fase psicológica, de compreender que é o limite dele. Mas compreender que é o limite do espírito não significa que nós não possamos realçar isso aqui, falar sobre isso, falar que o importante é isso aqui, é o conhecimento, é o sentimento, é o pensamento e o comportamento. Que ele começa a desenvolver uma espécie de independência, ó, e aqui tá falhando esse lápis, deixa eu pegar outro lápis aqui, só um momento. Pronto, voltei. Ele precisa desenvolver aqui, ó, uma espécie de independência. Uma independência com relação a isso aqui. Entendeu? Por quê? Porque isso aqui começa a ficar, muitas vezes, começa a haver um foco, uma concentração nisso aqui. E se perde de vista o principal. São as roupas, é o objeto, não é? É a cerimônia que é feita, é o ritual. Isso aqui ocorre em muitos mundos de provas e expiações. Isso não ocorre só na Terra, não.
Em muitos planetas que os espíritos estão mais ou menos evoluídos, estão mais ou menos nesse nível evolutivo aqui, não precisa ser igual, mas parecido, o que vai acontecer? Os espíritos vão criar rituais diferentes, culturas diferentes, manifestações artísticas, psicológicas, rituais diferentes, que para nós é estranho. Se nós fôssemos levados a vários mundos com um nível parecido com a Terra, nós íamos nos deparar lá com comportamentos diferentes da religião. A gente ia achar estranho, certo? Não só com relação à religião, como outras coisas. Entenderam? Então toda essa, vamos colocar aqui, toda essa criação desses fatores externos, eles não são um privilégio, um acontecimento do planeta Terra. Existem muitos mundos e são diferentes. Então, o que é que vai acontecer? O espírito, como ele é pouco evoluído e ele se depara com isso aqui, ele vai focalizar mais nisso aqui. E quando vir alguém que disser, olha, isso aqui não é importante, isso aqui não é importante, importante é isso aqui, ó, o conhecimento, o sentimento, o pensamento e o comportamento. Como é que ele vai aceitar essas pessoas? Ele não vai aceitar. Ele vai dizer que essa pessoa está querendo agredir a religião dele, ir de encontro à religião dele. Entendeu? Só que é o seguinte, os espíritos quando estão aqui praticando isso, quando eles praticam seus rituais, fazem suas coisas lá, não quer dizer que eles não possam desenvolver o sentimento de amor. Não quer dizer que eles não possam adquirir conhecimento fazendo os rituais deles. Não quer dizer isso. Eles podem sim. E eles fazem. Eles fazem. Embora seja desnecessário, mas não é proibido e errado. Apenas é uma fase inicial da evolução cósmica. Entenderam? É desnecessário, mas aquilo é desnecessário no sentido de que, para ele se conectar com Deus, ele não precisa daquele objeto, daquela roupa, daquela cerimônia. Mas ele criou isso como uma necessidade psicológica, é uma bengala psicológica que nós temos que respeitar. Mas ao mesmo tempo que nós temos que respeitar, nós também temos que dizer, olha, você faz isso, eu respeito, mas você não precisa disso. O dia que você quiser parar, Deus não vai deixar de se comunicar com você, não os seres de luz para isso. Só tem o seguinte, os espíritos que estão no mundo astral, na outra dimensão, são a alma dos homens, não é? São a alma dos homens. Então, esses espíritos também acreditam nessas coisas. Claro que sim, eles também acreditam nessas coisas. E eles podem ensinar também aos seus médiuns essas coisas. Você tem que ter tal roupa, faça tal coisa, faça isso. Entenderam? Isso existe também. Quando o espírito não é muito evoluído, ele está preso a muitas ideias terrenas, a muitas correntes religiosas e psicológicas daquele mundo. Mas à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai se desapegando daquele ponto de vista, porque ele vai adquirindo um ponto de vista mais amplo em relação ao universo. Ele vai se expandindo a consciência cósmica dele. Isso é que é expansão de consciência. Expansão de consciência é você compreender um aspecto mais amplo dos sistemas solares, das galáxias, das leis, dos mundos, do universo, da evolução cósmica. Aquilo é uma fase, é uma etapa, você vai compreendendo, você vai entendendo os comportamentos, vamos dizer assim, sociológicos dos mundos. A sociologia, né, a ciência terrena, que estuda, vamos dizer assim, comportamento dos grupos, mas os grupos só na Terra, a sociologia ainda não pode estudar os comportamentos fora, porque ela não tem como base, não é? Mas eu diria uma espécie de sociologia cósmica. O espírito que tem uma mente expandida, ele é um sociólogo cósmico. Ele compreende os mundos e ele sabe que aquilo ali é necessário para uma etapa, mas não é indispensável, não é condição sine qua non. Tem que ter isso, se não tiver isso, não tem evolução, não. E os espíritos que estão aqui, ainda presos a isso, eles podem desenvolver sim o amor e os sentimentos, claro que eles podem. Mas é necessário que espíritos venham e comecem a falar para eles, não impondo com agressividade, não zombando nem escarnecendo. Não é essa psicologia educativa que as almas nobres fazem. Não é assim. É dizendo, olha, vocês estão fazendo isso, mas não é necessário. Vocês não precisam disso. E vai evoluindo os rituais. Tem rituais mais grotescos, não é? Tem rituais mais bizarros, que vão sendo eliminados.
À medida que o espírito evolui, ele não quer mais praticar aquele ritual. Não preciso mais disso. Não preciso mais daquilo. Inclusive, existem muitos irmãos que estão na Umbanda, que eles estão no Candomblé, que eles estão aparecendo agora com explicações sui generis, com explicações sem nenhum fundamento científico. Outro dia eu assisti um irmão falar assim, não vou citar o nome dele, nem a religião dele, dizendo, olha, o Exu, ele vai usar a fumaça do cigarro para transmutar energia. Mas espera aí, o cigarro não é uma erva que vem diretamente da natureza, né? Cuja combustão poderia liberar uma propriedade asséptica que limpasse a aura das pessoas. Não, ali é uma droga, é um fumo preparado artificialmente, que tem como a nicotina e o alcatrão substâncias que prejudicam a saúde, do ponto de vista químico. Do ponto de vista filosófico, o cigarro é o símbolo do câncer de pulmão. E uma entidade tão nobre como o Tranca-Rua estaria utilizando aquilo, a fumaça do cigarro. É diferente de uma queimação de uma erva que vem da natureza. É diferente. Outra coisa também, muita gente diz assim, mas o álcool, o espírito usa o álcool para poder transmutar a energia. Vocês me dão só licença. Não é? Aí o médium começa a beber, o médium bebe, enche-se de uísque ou de pitu, de cachaça. Isso aqui tem álcool, ó. Isso aqui é álcool, eu uso para borrifar aqui, às vezes para limpar. Se o espírito que vai trabalhar vai usar, por que ele não usa um negócio desse? O médium precisa ingerir o álcool, agredir o organismo físico dele, e tem médiuns que têm a possibilidade de se tornar alcoólatras. Então, tem muita explicação dada que não bate. Eu até já comentei isso em outros canais, que os espíritos, eles têm várias formas de limpar as energias. Eles têm vários mecanismos para fazer isso. Os espíritos podem usar a força mental deles. Um espírito de uma evolução significativa, que tem a mente dele bem treinada, ele pode usar a força mental. Isso existe. O espírito, nós vemos no relato das obras do médium Vanderlei Oliveira, do médium Osmar Barbosa e do médium Robson Pinheiro, entidades trevosas chamadas de magos negros, e que eles treinam a mente dele. Eles, para fazer magia, eles não usam os acumuladores, os condensadores de energia, que são usados na feitiçaria, que são usados na Goécia europeia, que é a magia europeia, na magia africana, né? No voodoo do Haiti. Eles não usam objetos materiais, eles usam a mente. A mente deles é um pensamento disciplinado e eles conseguem, com a força da mente deles, aglutinar os fluidos e direcionar para aquilo. Um mago negro. Agora imaginem um mago branco da luz, que tem como força auxiliar a moral desse espírito. Tem muitos Exus, os chamados Exus, que são os chefes de falange, os chamados Exus coroados. Eles têm um poder mental muito forte. Eles podem desfazer uma magia com a força do pensamento deles. Depende do nível de conhecimento e evolução daquele Exu, claro. Óbvio. Então, a força mental é um elemento que eles podem usar. Outra coisa que os Exus podem desfazer magia. Os Exus só não. Qualquer espírito pode desfazer magia. Utilizando os fluidos ambientes das matas, o bioplasma das plantas, não é? A energia vital, o ectoplasma, que está sediado no duplo etérico dos médios das pessoas, puxar a energia vital, misturar com o fluido universal, com o fluido das plantas e fazer a remoção de sujeira no campo astral, na aura da pessoa. Não é isso? O terceiro elemento, os espíritos têm tecnologia. Os espíritos dispõem de uma tecnologia, eles têm aparelhos que emitem energia que vai queimar aqueles fluidos ali. Existe sim. Nos romances, muitos romances que eu já li psicografados, contam o caso dos espíritos utilizarem um aparelho que dispersa um fluido, um raio elétrico, mais ou menos assim, que queima uma egrégora, uma rede gigante de energia, fruto da exudação dos pensamentos negativos daquele grupo. Os espíritos usam esse equipamento e dissolvem a energia. Então existe isso também.
Outra coisa que os espíritos podem fazer utilizando os elementais. Os elementais são seres que existem entre os animais e os homens. E os elementais recebem um comando mental de um espírito, tanto da luz como das trevas. Não é? Então, nós temos as ninfas, as ondinas e temos os elementais do fogo, que são utilizados para queimar as energias também. Existe isso também. Então, existem vários recursos que os espíritos usam. Por que o espírito precisa do álcool dentro do indivíduo em graus elevados? Ou da fumaça do cigarro, da nicotina e do alcatrão? Então, às vezes, as pessoas estão querendo justificar alguns rituais desnecessários. Desnecessários. Porque aprenderam daquela forma. É preciso também que as pessoas que estão presas aos rituais busquem isso aqui, o conhecimento. E o conhecimento, ele não pode ser só de uma doutrina. É muito ruim esse comportamento evolutivo na humanidade. Você só lê obras espíritas, você só lê obras de Umbanda, você só lê obras de Candomblé. Ah, mas eu estou na minha religião. Você está na sua religião, mas a sua religião não ensina a evolução espiritual? A evolução espiritual não é algo fechado, ortodoxo, não é algo limitado. É inadmissível que nas épocas de hoje, uma religião como o Espiritismo, como a Umbanda e o Candomblé, que trabalha com o mundo espiritual, trabalha com o princípio da vida futura, da comunicação com o mundo espiritual, essas religiões têm posturas ortodoxas como tem o protestantismo e o catolicismo. Essas religiões que condenam o Espiritismo e a Umbanda e o Candomblé dizem que é doutrina do demônio, porque o discurso da igreja é fora da instituição não há salvação. O discurso do protestantismo é o quê? Fora da nossa interpretação da Bíblia não tem verdade. E o Espiritismo já entende que o importante é o amor. Mas como é que o importante é o amor? Muitas vezes eu vejo muitos espíritas dizerem assim, espíritas de luz como Mahatma Gandhi, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, o pessoal fala muito isso. Mas na hora de buscar uma literatura mais ampla, eles se fecham naquilo ali, ficam só naquilo. Isso acontece não é só com o espírita, não. Acontece com muita gente aqui na Terra. É um comportamento, essa ortodoxia, esse fechamento de informações e ficar só numa coisa, não é um comportamento exclusivamente espírita. Isso acontece com muitas pessoas das religiões. Então é isso, Existem os rituais, as pessoas praticam, não é? Nós não podemos condená-las, mas temos que alertá-las que alguns rituais são desnecessários. Isso é uma fase da evolução. O primordial está aqui: conhecimento, sentimento, pensamento e comportamento. Conhecer, enobrecer os sentimentos, vigiar pensamento e se comportar melhor entre os irmãos. É esse o objetivo nosso. Então nós vamos assistir muita coisa, não é? Nós vamos assistir muita coisa, muitas práticas. A feitiçaria, ela trabalha com os elementos materiais, com os condensadores de energia. A magia, ela trabalha com a força do pensamento, aglutinando, reunindo fluidos e lançando para aquilo. Os magos do astral, os magos negros, não usam objetos. Eles trabalham com a mente deles, entendeu? Já os feiticeiros, eles usam os objetos materiais para acumular energia. Já que eles não conseguem fazer isso, eles fazem uso disso. Esse conhecimento, ele é muito anterior à formação do planeta. Esse conhecimento vem de outros mundos, porque você pode acumular energia em certos objetos, porque os objetos têm energia, principalmente os objetos considerados orgânicos, que têm a presença do carbono, que tem uma estrutura coloidal intracelular diferente. Isso é que caracteriza a vida também. Quando se vai estudar a vida, você tem dentro da membrana plasmática, que é as três partes básicas da célula, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A membrana plasmática de todas as células mostra que ali existe uma diferença interna da célula. Ali existe uma vida, entendeu? O conceito de vida. A célula, não importa qual, é considerada pela biologia como uma unidade básica da vida. Então, é claro que cada coisa tem uma energia diferente. E essas energias podem ser direcionadas, captadas, lançadas
dispersas, aglutinadas por uma inteligência pensante, por um espírito. Quanto mais força mental e força moral tem o espírito, mais domínio sobre os vários níveis de energia esse espírito vai ter. Não importa em que mundo, em que planeta, em que sistema de vida, ele vai ter isso. Entendeu? Então é necessário que nós falemos sobre esses dois aspectos aqui, que nós estamos, na verdade, o que está havendo é um caminho para isso aqui, ó. Nós estamos saindo disso e indo para isso. Nós estamos descomplicando. Estamos descomplicando. Aliás, tudo em nós está se reduzindo de volume. Vocês já pensaram nisso? Vou dar um exemplo a vocês. Vou dar um exemplo bem interessante. Olhem o tamanho hoje de como era uma televisão antigamente. E olhem hoje como é uma televisão. As coisas estão perdendo massa e ganhando sutileza. Olha um celular hoje. Praticamente você tem muita coisa ali dentro de um celular. As coisas mais simples estão se desmaterializando. Outro dia eu estava sentado, né, no trono, né? Estava lá no trono pensando. Aí eu olhei para o papel higiênico. Estava pensando naquele momento, né? Meditação profunda. Bate na água, a água bate, né? Aí eu olhei para o papel higiênico. A parte interna dele, antigamente o papel higiênico ele era muito grande, hoje ele diminui. Ele diminuiu. A parte interna dele ficou maior, o buraco ficou maior e menos distância de papel. O papel ficou mais fino, mais resistente. Entendeu? Até isso está se desmaterializando, tudo está se desmaterializando, está se simplificando, tudo está diminuindo. Está havendo uma desmaterialização de tudo, de uma coisa mais simples aos instrumentos que nós temos. Entendeu? Então aqui, ó, nós estamos saindo dessa quantidade de rituais aqui, nós estamos saindo disso para caminharmos para a simplicidade, mas respeitando quem faz uso disso, não condenando. Não é para a gente escarnecer, zombar, porque isso aqui não é simples escolha, é fruto da maturidade psicológica dessa alma. Se você está evoluído e já sabe que tem isso, você tem que respeitar isso aqui. Mas respeitar não é você deixar o pessoal aqui não falar. O pessoal está lá, eu não vou falar nada. Não, você vai comentar às vezes, você vai explicar como eu estou fazendo isso aqui. Aqueles que escutarem isso aqui e estão aqui nessa fase muito intensa, estão praticando isso aqui muito intenso, reflitam nisso aqui, nessa palestra que está sendo colocada. Não é para condenar religião nenhuma. Aliás, nos planetas de provas e expiações tem muito isso. Aquilo que se é divulgado, que se é colocado na Idade Antiga, que surgiu, fica uma coisa inquestionável. Porque aquilo é antigo. Acontece uma coisa muito engraçada hoje. Eu vou falar para vocês. Existem muitas pessoas hoje que estudam a magia. Não é? O Caibalion, dogmas e ritual da magia antiga de Eliphas Levi. O pessoal estuda aquilo, estuda o ocultismo, né? Gente, para pensar um pouco. Vocês que gostam dessa área. O que é isso? Isso eram conhecimentos magísticos sobre manipulação de fluidos, sobre conhecimento do mundo espiritual, que foi produzido numa época que era proibido isso ser colocado, porque se a Igreja Católica pegasse o camarada com um ritual de magia e tal, eles iam para a fogueira. Então esses conhecimentos foram escritos e foram digamos assim, foram transmitidos de uma forma muito, muito escondida. Era a doutrina secreta. Mas esses conhecimentos hoje estão colocados nos livros psicografados do Espiritismo da Umbanda. Entenderam? Esses conhecimentos estão atualizados com novos nomes, com a nomenclatura diferente. Então as pessoas ficam voltando para estudar essa nomenclatura. Praticamente tudo que foi colocado ali está sendo colocado hoje. Agora, o assunto ocultismo, não é, buscar esses livros antigos, faz com que as pessoas que viveram naquela época, que tiveram esses conhecimentos, é a questão da reencarnação aí. Muitas pessoas se sentem atraídas para estudar isso. Elas querem estudar, porque elas já estudaram, elas praticaram, e hoje esses conhecimentos estão abertos aí para qualquer um. Ninguém vai ser preso, ninguém vai enfrentar fogueira, vai enfrentar uma prisão, um processo criminal, porque está lendo
Dogma, ritual de alta magia de Eliphas Levi. Ninguém vai ser preso por isso. Mas o conhecimento em si que está ali, comparado com as informações que temos hoje sobre a mediunidade, as obras psicografadas pelo Chico Xavier, que conta mecanismos da mediunidade, fala de muitas percepções mediúnicas. As obras psicografadas pelo Robson Pinheiro, pelo Vanderlei Oliveira, mostram o trabalho dos espíritos, a manipulação dos fluidos, a extração dos fluidos das matas. Isso está tudo nos livros antigos, só que hoje está sendo colocado com a linguagem mais objetiva, mais clara. Aí eu vejo hoje muita gente usando roupas antigas, aí o leigo que vê aquilo fala, rapaz, olha para aí, Fonseca está usando um chapéu de mago, um charuto que parece uma coisa, e usa 30 anéis e totalmente, né, com aquela característica, esse cara é um mago poderoso. Mas o poder do mago não está nisso. O poder do mago está aqui, ó, no conhecimento, no sentimento, no pensamento e no comportamento. Os magos negros, sempre quando eles entram em confronto com os magos da luz, eles perdem. Porque a autoridade moral dos magos da luz dá a eles energia mais forte, uma energia quântica mais forte. É isso que o Livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz assim: os espíritos inferiores não poderiam resistir a uma ordem de um superior? Aí o espírito responde, não pode, porque é irresistível. Aí Kardec pergunta, mas ele não poderia? Aí o espírito responde, eu disse irresistível. O espírito responde, eu disse irresistível. Não tem como resistir, porque aqui, ó, isso aqui gera um quanto de energia poderosíssimo que não dá para confrontar. Então, em vez do povo buscar excesso de ritual, buscar os conhecimentos antigos, foquem nisso aqui, gente. Por isso que a doutrina de Jesus, da reforma íntima, reexplicada pelo Espiritismo, ela é o que há de mais avançado sobre o método de propiciar poderes ao espírito. A doutrina de Jesus é o que há de mais avançado, é a estratégia psicológica, é a terapia mais, vamos dizer assim, mais forte, objetiva, que tem condições de levar a criatura para um padrão superior, que é através da simplicidade, conhecer, sentir, pensar e se comportar, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Falem aí se vocês gostaram mais desse modo ou de outro modo que eu falo. Eu estou pensando em ficar fazendo palestras assim. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Um beijo a todos e fiquem com Deus.